dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno e hoje vim falar com vocês deste filme maravilhoso que eu adoro assistir. Repete, eu gosto tanto, cara. É Sherlock Holmes. Este filme maravilhoso. Vou falar um pouco dele, um pouco do que eu gosto, do que eu não gosto do filme, expor minha opinião, tá? Então, vai ter muitos spoilers, se preparem. Vou falar do filme em si, do enredo, da história, da atuação, o que eu acho. Lembrando que isso tudo é minha opinião. E espero que vocês curtam o vídeo, tá? Então, vamos falar um pouco desse filme maravilhoso que é Sherlock Holmes. Cara, Sherlock Holmes, ele é um personagem que eu não sou muito conhecedor dele, tá? Eu tenho alguns livros, mas eu não li muito eles, então eu não posso falar o quanto que ele é impactante, o quanto que ele é incrível. Eu tenho muita referência apenas dos dois filmes que eles fizeram, esse e do próximo. Mas eu vou comentar só desse aqui. Então a minha referência para Sherlock Holmes é baseada praticamente nesse filme, tá? Eu tenho. Ah, e também tem a série, né? Com aquele cara que faz o Doutor Estranho. Eu não sei falar o nome dele, David Cuttenberg, não sei falar o nome dele, desculpa. Mas eu assisti a série e assisti o filme. A diferença que eu vejo na série do filme é a questão do personagem coadjuvante. Vamos lá. Vou falar do filme principalmente. Eu gosto muito desse filme por dois motivos. Primeiro, o Robert Downey Jr., ele estava no seu auge, né? Ele estava fazendo os filmes do Homem de Ferro, então ele está no momento assim que ele estava voando. E muito do que ele fez lá como Tony Stark, no Homem de Ferro, ele tem aqui no Sherlock Holmes. Você vê, são personagens diferentes, o Sherlock Holmes e o Tony Stark, né? Eles têm diferenças. Só que eles seguem muitos estereótipos parecidos. Eles são muito inteligentes, muito detalhistas, sabe? Muito sarcasmo na fala, nas piadas, então você vê muita coisa de um no outro. Tem diferenças, por exemplo, você vê que o Sherlock Holmes ele vive numa época completamente ultrapassada para hoje, né? Então ele não tem aquele negócio de tecnologia, não tem aqueles prédios monumentais, as ruas são de terra, de barro, carroça, sabe assim? Então é um período histórico diferente do nosso, né? Do atual do Homem de Ferro do filme. Então você vê essa diferença. O Sherlock Holmes ele é um cara muito acima da média de QI, de inteligência. Ele é muito inteligente, ele é um detetive, tá? Então, pra quem não conhece, né? Ele é um detetive particular e ele resolve mistérios, resolve enigmas, resolve sequestro, assassinato, prende bandidos, esse tipo de coisa. E naquela época, quando você tem uma sociedade que ela não estava muito se importando, vamos dizer, se importando com educação, o Sherlock Holmes é um cara acima da média por causa disso, porque é um cara estudado, é um cara inteligente que conhece, se prepara para os detalhes. Isso que eu acho fantástico nesse filme. Ele acontece a ter o vilão no filme, né? Eu não vou dar totalmente spoilers do filme para vocês assistirem, mas ele tem um vilão no filme lá que ele mexe com a população na questão espiritual, sobrenatural, a questão de fé, de crença. Então ele exerce sua influência nas pessoas com medo das pessoas sobre as coisas. Como é uma época um pouco mais antiga, as pessoas tinham esse sentimento. Ah, se eu fizer coisa errada, vai acontecer isso, sabe? Então eu tenho que agir certo por medo de que algo aconteça no pós-morte, vamos pôr assim. Questão de alma, esse tipo de coisa, né? Então as pessoas, elas mais... Não vou dizer inteligentes, mas vou dizer as pessoas mais maliciosas, essa é a palavra. Elas usavam isso muito contra a humanidade, né? Contra as pessoas do povo, do bem, sabe? E o Sherlock Holmes, como ele é um cara muito estudado, muito preparado, ele também é eu não sei se era ateu ou não, mas ele tinha uma crença muito forte na ciência. Então ele conseguia, para tudo, ele tinha que ter uma explicação, sabe? Científica falando, né? Então essa que é o ponto. No primeiro filme, nesse filme específico, ele tem o adversário dele, o principal vilão, é um cara que é muito inteligente, é muito esperto também, conhece ciência, conhece das coisas, só que ele utiliza desse lado sobrenatural, lado espiritual, para influenciar as pessoas à volta dele. Então ele queria causar pânico, causar medo, ele queria chegar nos seus objetivos usufruindo desse caminho, de utilizar magia, como posso dizer, magia, né? Formas de você mexer com o espírito, mexer com divindade, sabe, esse tipo de coisa. Então, para influenciar o medo das pessoas a terem medo dele e fazer o que ele gostaria que fosse feito. Então, ele utilizava dessa manha. E o filme é muito bom por causa disso, porque você vê que, tudo que acontece no filme parece que é coisa de mágica. Nossa, aconteceu isso, nossa, aconteceu aquilo, como aconteceu isso, como aconteceu aquilo. E vai acontecendo as coisas, o Sherlock Holmes vai vendo o que acontece, tentando lá lutar contra, né, esse vilão lá no filme, que lutar contra o que eu falo procurar pistas, né, prever o que pode acontecer. E no final do filme, não vou contar o final, mas mostra, tipo, ele revela todos os casos, sabe? Tipo,
por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Tipo, ele vai colocando esses pontos nos is. Fala, isso aconteceu, mas porque teve isso. Então ele dá uma explicação maravilhosa, cara, e é fácil de entender, é muito bacana de ver, é bem didático, sabe? Eu acho isso interessante, porque você não precisa... Eu, por exemplo, não sou conhecedor de química, nem um pouco, nem de física, nada disso, eu sou uma pessoa bem simples nessa questão. Mas o filme fala dessas coisas e dá pra entender facinho. Então ele utilizou disso, legal, sabe? Então esse tipo de coisa é muito bacana no filme, porque ele é simples de entender, apesar de toda a complexidade que ele traz, né? Todos os adventos complexos que ele tem, os subtextos, sabe? As coisas que eles usam, química, física, eletricidade, todos esses aparatos. E isso é muito, muito bacana. Uma coisa que eu gosto muito desse filme, contrário à série, por exemplo, eu acho que o ator principal da série lá, o David Cumberbatch, não sei falar o nome, desculpa de novo, ele é muito bom como Sherlock Holmes, tá? Os dois são muito bons, o Robert Downey Jr. e ele. Eles interpretam de maneiras diferentes, mas espetaculares. Agora, o que eu acho no filme muito melhor é o Watson. O Jude Law, que faz o Watson nesse filme, cara, fantástico, tá? Eu gosto muito dele, eu acho que ele é o cara mais próximo da realidade. Ele é um ex-militar médico, ele é um médico do exército, e ele teve as suas aventuras, né, as suas coisas na vida, e, cara, ele é um cara inteligente, ele é um cara esperto, é um cara que luta, né, ele participou do exército, ele sabe se defender, ele é um cara inteligente, só que assim, ele não é nível Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes está numa estratosfera, ele dá um nível de inteligente pra bom. Então, assim, ele consegue entender o que está acontecendo, participa, dá comentários, sabe assim, ele faz parte ali do filme, sem, lógico, que você vê o nível do Sherlock Holmes tá muito acima, então ele sendo um pouco mais arrogante, perto dos outros, se você tem entendido, pô, o cara é gênio, mano. Ele tá falando. Só que o Watson nesse filme, ele tá bem também de inteligência. Ele consegue entender, ele consegue ajudar, ele participa bastante. Então é um cara muito ativo, muito próximo do que tá acontecendo. Eu acho isso muito, muito top. Porque você coloca uma parceria ali de... Parceria mesmo. Não é unilateral. É um ajudando o outro em certas circunstâncias. O Watson, ele meio que controla o Holmes. O Holmes não se perder, porque ele tem problemas mentais lá de ansiedade. Tem vários problemas também, não é um cara perfeito, e o Watson é meio que o porto seguro ali, que consegue segurar ele na rédea para ele não desvincular, não fugir muito da realidade. E isso é incrível, tá? Eu acho esse personagem maravilhoso. Contrário à série. A série, eu acho o Watson um pau mandado lá, tipo, parece que... Não o ator, tá? O ator eu acho da hora, mas a forma que eles interpretou o Watson ali, que eles colocaram, parece que ele é um bobalhão da corte que tá ali só pra fazer comédia e ser o centro das explicações. Acho isso muito fraco pro Watson. E nesse filme aqui ele tá... Nos dois filmes, na verdade, eles estão muito bem, os dois. A química entre eles é muito boa. Você vê Sherlock Holmes, você lembra de Watson, sabe? Um está ligado ao outro. E na química deles aqui, eles trabalham muito bem juntos. Muito bem. É muito bacana você ver as interações, os diálogos, a ação dos dois juntos, como eles se preocupam um com o outro, mesmo que eles não admitam. Não quero saber. O que? No fundo, ele está muito preocupado um com o outro, eles querem o bem do outro. Nossa, é fantástico, isso é muito, muito pegado. A história do filme é muito boa, ela passa mistério o filme inteiro, você vai vendo coisas acontecendo, você fica, nossa, como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Que nem eu falei, até o final, que mostra, eles conseguem revelar de uma forma até que bem didática, bem interessante, tudo você consegue entender bonitinho. O filme é engraçado, que nem eu disse, a dinâmica entre o Watson e o Holmes é tão boa que você ri, você se diverte com a interação deles, cara, isso é sensacional, não é fácil de fazer, eles conseguiram fazer, então o filme pega muito bem nisso. Tem a questão lá da... esqueci o nome dela, não é Meredith, esqueci. Tem a moça lá que seria a vilã do filme, né? Ela tem um quê de paixonite com o Holmes, de traição, então tem toda a questão do mistério, de traição, de parceria. Meu, é uma pegada assim sensacional, você vê que tem um plano a mais no fundo, que tá rolando também, pra poder... faz parte daquele universo ali, cara, e esses pequenos detalhes vão se conectando no final, isso é fantástico, tá? Trilha sonora, não tem muito o que falar, não é uma trilha sonora muito marcante. Eu acho que ela não estraga o filme, longe disso, mas ela não é aquela trilha sonora que marca, como ver Jurassic Park chegando na ilha. É tan, 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 tan. Então, assim, não é uma trilha sonora que marca, mas ela não atrapalha. Então, tá ok. Eu acho que a única coisa ruim desse filme seria isso, né? Não ter uma trilha sonora tão marcante. O que mais que eu posso dizer desse filme, assim, que é espetacular, cara? Eu falei dos dois lá que são incríveis. A interação deles são ótimas, eles atuando são muito bons. O vilão do filme, eu acho que ele é muito bom também, porque ele é um cara que tem um propósito, o filme dele é baseado nele aí, tipo, é fechadinho. Você tem o começo dele, você tem o fim dele, tipo, mostra todo o arco do vilão, então muito legal.
É a única crítica que eu tenho pro segundo filme é o vilão, mas depois eu falo em outro vídeo, mas no primeiro tá impecável, tá maravilhoso e ele, de certa forma, ele consegue dar um trabalho pro Holmes, mas como o filme mostra, o Holmes estava muito à frente, né, das questões, só que quem tem dinheiro, vamos assim, sempre tem o controle de alguma coisa, então existe uma linha ali, como é que eu posso dizer? Um culto, né, que fica em volta disso aqui, que ajuda ele, lá o vilão, ele tem os seus contatos, tem as suas artimanhas, e muito bem feitas. O plano dele era muito bom, na verdade, eu achava muito legal, mas o Holmes consegue inteiramente bem resolver a situação. Então assim, ele é um filme maravilhoso, tá? Não, eu gosto muito desse filme porque ele não tem um elenco extremamente vasto, sabe? Ele se concentra praticamente em 4 pessoas. Você tem lá o Holmes, você tem o Watson, você tem o vilão do filme, você tem essa moça que participa, que eu esqueci o nome dela. De verdade, esqueci o nome dela, desculpa. Mas você tem esses 4 personagens, tem outros personagens do filme, né? Como o delegado de polícia, que eu acho muito divertido, as participações dele é muito boa. Só que assim, é tão focado nesses 4 personagens que não tem espaço para outras pessoas interagirem. Então você consegue captar bem a essência, você gosta, você se apega aos personagens. Não estou dizendo que você vai amar o vilão, por exemplo, não, mas você entende o que ele quer fazer e você se frustra com as coisas, você vê, você se importa com eles. Então você quer saber qual vai ser o destino e como ocorre aquilo. Eu acho isso, cara, não é fácil de fazer, é muito bom a pegada. Eu não acho que é um filme longo, porque ele é tão fácil de compreender, assim, ele é tão espontâneo, acho que essa palavra é melhor, espontâneo, que você não se distrai, sabe? Ele não te dá tédio, você assiste com gosto, você vê, você vai se divertir, o filme vai chegando no final e você fica, nossa, eu queria mais. Então assim, ele é um filme que te causa isso, ele te faz querer mais. Eu acho que quando o filme te causa isso, cara, é que ele valeu a pena, sabe? Valeu muito a pena. Então Sherlock Holmes é a minha análise dessa vez, tá? Eu disse aqui muita coisa que eu gosto, praticamente não tem nada que eu não goste nele, então é difícil falar alguma coisa que não curta. Então o Sherlock Holmes deu uma oportunidade pra quem nunca assistiu, tá? Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. É um filme que você assiste uma vez, você assiste a segunda, assiste a terceira, você gosta. Ele não é um filme que te entegia, porque ele é tão dinâmico, essa é a palavra que eu quis usar, ele é dinâmico, então você consegue assistir várias vezes. Dê uma oportunidade a quem nunca assistiu, vocês vão gostar muito desse filme. Ele é muito, muito bom mesmo, ele é engraçado, é divertido, ele é o que faz o filme ser bom, né? Você se divertir com ele. Lógico que você tem outros temas como terror ou drama, que não é uma diversão, nossa, vou rir, mas você se conectar ao filme é muito legal. E eu gostei muito dos atores, os dois são muito bons juntos. E que filme maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu realmente indico ele pra vocês, tá? E com isso, eu vou ficando aqui, espero que tenham gostado do meu vídeo e vamos para uma próxima daqui a alguns dias, tá? Eu vou dizer um beijo a todos e tchau!